Você já ouviu falar de Pedro Alonso Lopes? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história, que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo o que você faria se estivesse cara a cara com o mal encarnado. Estamos prestes a mergulhar em um abismo onde a humanidade deixou de existir, seguindo os rastros de um homem que transformou as cordilheiras da América do Sul em um cemitério a céu aberto. Imagine o silêncio ensurdecedor dos Andes, o ar rarefeito que queima os pulmões e a vastidão de uma paisagem que, embora bela, esconde ossadas de centenas de crianças cujas vozes foram caladas antes mesmo de aprenderem a gritar por socorro. Pedro Alonso Lopes não era apenas um criminoso. Ele era uma força da natureza corrompida, um predador que operava nas sombras de 3 países, aproveitando-se da pobreza, do caos e da indiferença para saciar uma sede de sangue que a ciência forense até hoje tenta compreender. Ele é acreditado com mais de 300 mortes, um número que desafia a lógica e que coloca qualquer ficção de terror no chinelo. Mas o que realmente aconteceu naquelas estradas poeirentas da Colômbia, do Equador e do Peru? Como um único homem conseguiu evadir as autoridades por tanto tempo enquanto deixava um rastro de pequenas vítimas para trás? A resposta não está apenas nos atos brutais que ele cometeu, mas na mente distorcida que ele carregava, uma mente forjada em um caldeirão de negligência e abuso desde o dia em que nasceu. Para entender o monstro dos Andes, precisamos voltar ao início, às raízes de uma vida que começou sob o signo da tragédia e terminou em um mistério que assombra o sistema jurídico mundial até os dias de hoje. Pedro nasceu em 1948, em Santa Isabel, na Colômbia, em um período de extrema violência política conhecido como La Violência. Ele era um entre 13 filhos de uma prostituta que mal conseguia alimentá-los. O ambiente doméstico era um campo minado de desespero. Dizem que aos 8 anos, sua própria mãe o expulsou de casa após encontrá-lo em uma situação comprometedora com uma de suas irmãs. Mas a verdade é que o abandono foi o primeiro de muitos golpes que moldaram o psicopata. Imagine uma criança de 8 anos vagando pelas ruas de cidades estranhas, aprendendo que o mundo não é um lugar de proteção, mas um campo de caça. Ele aprendeu cedo que a sobrevivência exigia a perda de qualquer resquício de empatia. Nas ruas, ele foi vítima de predadores antes de se tornar o maior deles. Cada abuso que sofreu, cada noite de frio e fome, serviu como combustível para um ódio que crescia silenciosamente. Uma pressão que um dia explodiria com uma força devastadora. Ele passou por reformatórios que eram, na prática, masmorras de abuso, onde a disciplina era imposta através do medo e do trauma. Ali, Pedro percebeu que o poder emanava da dor alheia. Quando finalmente saiu para o mundo como adulto, ele não era um homem buscando redenção, mas um espectro procurando revanche contra uma sociedade que o descartou. O seu primeiro modus operandi não foi o assassinato, mas o roubo de carros, o que o levou à prisão no final dos anos 60. Foi dentro das celas imundas da Colômbia que o monstro finalmente rompeu a casca. Lopes afirmou anos depois que, na prisão, ele foi atacado por outros detentos e que, em um ato de retaliação sangrenta, ele matou seus agressores. Foi ali que ele sentiu, pela primeira vez, a descarga de adrenalina que vem com o poder de tirar uma vida. Ele descobriu que matar não era apenas uma necessidade de defesa, mas uma forma de êxtase. Ao ser libertado, ele não era mais um ladrão comum. Ele era um homem que havia descoberto sua verdadeira vocação. Ele começou a viajar, cruzando fronteiras com a facilidade de quem não possui raízes. O Peru se tornou seu primeiro grande campo de caça. Ele mirava as vulneráveis, as esquecidas, meninas de famílias pobres que vendiam bugigangas nos mercados ou que caminhavam sozinhas para a escola. Ele usava um carisma superficial, uma máscara de sanidade que escondia o abismo por trás de seus olhos. Ele as atraía com promessas de doces, de dinheiro ou simplesmente com uma conversa mansa, levando-as para áreas isoladas onde o mundo não poderia ouvi-las. O que acontecia nesses momentos finais é algo que desafia a descrição.
Um ritual de dominação e morte que ele repetia com uma frequência alarmante. No Peru, estima-se que ele tenha feito mais de 100 vítimas. Ele se sentia invencível. Um deus operando em um território onde a polícia estava mais preocupada com guerrilhas e narcotráfico do que com o desaparecimento de crianças pobres. Mas a sorte de Lopes começou a mudar quando ele foi capturado por uma tribo local após tentar sequestrar uma menina. Os moradores, cansados da ineficiência da lei, decidiram aplicar sua própria justiça. Ele foi enterrado até o pescoço na areia, deixado para que os insetos e o sol fizessem o trabalho de carrasco. Parecia o fim do monstro dos Andes, uma justiça poética executada por aqueles que ele caçava. No entanto, o destino tinha planos mais sombrios. Um missionário ocidental que passava pela região interveio, convencendo a tribo de que o homem deveria ser entregue às autoridades. Mal sabia aquele missionário que, ao salvar Pedro Alonso Lopes, ele estava assinando a sentença de morte de centenas de outras crianças. Lopes foi entregue à polícia peruana, mas por uma falha catastrófica no sistema, ele não foi julgado pelos seus crimes monstruosos. Em vez disso, ele foi simplesmente deportado para a Colômbia. Livre novamente, ele não sentiu medo ou remorso. Ele sentiu que era protegido por uma força superior, que sua missão de morte deveria continuar. Ele atravessou a fronteira para o Equador e foi lá que sua contagem de corpos atingiria níveis astronômicos. Cidades como Ambato, Peliléu e Riobamba tornaram-se o cenário de um pesadelo coletivo. Meninas começaram a desaparecer em plena luz do dia. O pânico se espalhou, mas o assassino era como um fantasma. Ele conhecia o terreno, conhecia as rotinas e, acima de tudo, conhecia a indiferença das autoridades para com os estratos mais baixos da sociedade. Ele agia com uma confiança assustadora, muitas vezes observando as buscas por suas vítimas de longe, sentindo o prazer de saber que ele era o arquiteto de toda aquela dor. Ele não apenas matava, ele buscava quebrar o espírito de suas vítimas antes do fim. Para Lopes, a morte era o ponto final de um processo de degradação que o fazia se sentir, pela primeira vez em sua vida miserável, superior a alguém. As investigações no Equador eram lentas, quase inexistentes, até que um desastre natural mudou o curso da história. Uma inundação massiva em Ambato revelou o que a terra estava tentando esconder. Conforme as águas baixavam e o solo cedia, mãos, pés e crânios pequenos começaram a surgir da lama. O que os investigadores pensaram ser uma vala comum de uma tragédia antiga revelou-se algo muito mais sinistro. Um cemitério planejado, com corpos dispostos de uma forma que indicava um padrão. A escala era incompreensível. Não eram 5 ou 10 corpos, eram dezenas, todos na mesma faixa etária, todos com sinais de violência extrema. Foi nesse momento que o Equador percebeu que não estava lidando com um criminoso comum, mas com um predador serial de proporções globais. A pressão pública explodiu. A polícia precisava de um culpado, e a descrição de um homem estranho, com sotaque colombiano, que costumava vagar pelos mercados, começou a circular. Lopes, sentindo o cerco se fechar, não fugiu imediatamente. Ele tinha uma arrogância que o mantinha próximo ao perigo. Ele acreditava que sua invisibilidade social era sua maior arma. Mas ele cometeu um erro banal que custaria sua liberdade e revelaria ao mundo a extensão de sua depravação. Em um mercado movimentado, ele tentou atrair mais uma vítima, mas foi reconhecido. A multidão, desta vez, não esperou por missionários. Ele foi cercado, espancado e quase linchado antes que a polícia conseguisse prendê-lo. Quando foi levado para o interrogatório, os detetives esperavam negações, mentiras e resistência. O que receberam, no entanto, foi algo que os marcaria pelo resto de suas vidas. Pedro Alonso Lopes não queria esconder seus crimes. Ele queria glória. Ele começou a falar, e cada palavra que saía de sua boca era como um golpe de martelo na sanidade de quem o ouvia. Ele não apenas confessou os assassinatos em Ambato, mas começou a detalhar cronologicamente suas passagens pelo Peru e pela Colômbia. Ele falava com uma calma glacial, descrevendo os rostos de suas vítimas,
as roupas que usavam e o local exato onde cada uma estava enterrada. Ele se vangloriava de ser o maior assassino do século, comparando-se a figuras históricas da infâmia. Os policiais, céticos no início diante de números tão elevados, decidiram levá-lo até os locais que ele indicava. O que se seguiu foi uma macabra turnê pelos Andes. Lopes, algemado e cercado por guardas armados, caminhava pelas encostas e campos, apontando para o chão com a ponta da bota e dizendo, com uma indiferença aterradora: "Cavai aqui." E eles cavavam. E eles encontravam. Cada escavação confirmava um novo horror. Vestidos rasgados, sapatos minúsculos e ossos que contavam a história de um sofrimento inimaginável. O mundo assistia em choque enquanto o número de vítimas confirmadas subia de 50 para 100, de 100 para 150. A imprensa internacional apelidou-o de "O Monstro dos Andes", e ele parecia deleitar-se com o título. Ele dava entrevistas das grades, olhando diretamente para as câmeras com um sorriso cínico, explicando sua filosofia de vida. Ele dizia que as meninas que ele matava eram puras e que ele as estava poupando de um mundo de sofrimento, o mesmo mundo que o havia destruído. Essa racionalização psicótica era a sua armadura. Ele se via como um ceifador necessário, um executor de um destino cruel. Mas por trás da retórica, o que restava era um homem que sentia um prazer sádico no controle absoluto sobre a vida e a morte. A magnitude de seus crimes colocou o sistema legal equatoriano em uma situação impossível. Na época, a pena máxima no país era de apenas 16 anos de prisão. Para um homem que admitia ter matado mais de 300 pessoas, essa sentença parecia uma piada de mau gosto, uma afronta à memória de cada vítima. Mas a lei era a lei. Lopes foi condenado à pena máxima, e o mundo tentou esquecer que ele existia, esperando que ele nunca mais visse a luz do dia. Durante seus anos na prisão de Garcia Moreno, ele foi um prisioneiro modelo, o que é comum em psicopatas de alto funcionamento que sabem manipular o ambiente a seu favor. Ele estudava, trabalhava e mantinha um comportamento calmo, enquanto os psiquiatras que o visitavam saíam de suas celas perturbados. Eles o descreviam como um indivíduo totalmente desprovido de remorso, alguém que não via as outras pessoas como seres humanos, mas como objetos para sua satisfação. Ele contava suas histórias de morte como se estivesse narrando uma lista de compras, sem uma alteração no batimento cardíaco ou uma lágrima nos olhos. Enquanto ele cumpria sua pena, as famílias das vítimas viviam em um estado de luto perpétuo e medo constante. A ideia de que ele poderia um dia caminhar livre novamente era um fantasma que assombrava a América do Sul. E então, o impensável aconteceu. Por bom comportamento e devido às leis vigentes, a júdice, sentença de Lopes foi reduzida. Em 1994, após cumprir apenas 14 anos por centenas de assassinatos, o monstro dos Andes foi solto. A notícia enviou ondas de choque por todo o continente. Como era possível que o maior assassino em série da história estivesse livre? A Colômbia, seu país de origem, imediatamente o prendeu ao cruzar a fronteira, tentando encontrar uma forma de mantê-lo detido. Ele foi internado em uma ala psiquiátrica, declarado como um perigo insuportável para a sociedade. Parecia que, finalmente, o sistema havia encontrado uma maneira de contornar a própria burocracia para proteger os inocentes. Ele passou 3 anos em uma instituição em Bogotá, onde médicos tentaram decifrar o enigma de sua maldade. Mas Lopes era um mestre da manipulação. Ele convenceu os avaliadores de que estava curado, de que o monstro havia morrido, e que ele era apenas um velho arrependido querendo viver seus últimos dias em paz. Em 1998, ele foi declarado são e libertado sob fiança. E foi nesse momento que a história de Pedro Alonso Lopes deixou de ser um caso de crime resolvido para se tornar um dos maiores mistérios e falhas de segurança da história mundial. Ele saiu pela porta da frente da instituição, pegou seus poucos pertences e caminhou em direção ao pôr do sol colombiano. Desde aquele dia, ninguém sabe com certeza absoluta onde ele está. O homem que confessou ter matado mais de 300 meninas simplesmente desapareceu no ar.
Rumores começaram a surgir imediatamente. Alguns diziam que ele havia sido morto por justiceiros assim que ganhou a liberdade. Outros afirmavam que ele havia mudado de identidade e se mudado para uma vila remota, vivendo como um vizinho amigável e silencioso. Mas a possibilidade mais aterrorizante era a de que ele tivesse retornado aos seus antigos hábitos, aproveitando-se de uma nova geração de crianças que nunca tinham ouvido seu nome. A Interpol chegou a emitir um alerta em 2002 por um novo assassinato que guardava semelhanças assustadoras com seu modus operandi, mas o rastro estava frio. O monstro dos Andes tornou-se uma lenda urbana viva, um bicho-papão real que poderia estar em qualquer lugar, observando qualquer um. A falta de encerramento neste caso é uma ferida aberta na justiça sul-americana. Cada vez que um corpo é encontrado em uma área remota, o nome de Lopes é sussurrado novamente. Ele se tornou o símbolo de um sistema que falhou em todos os níveis. Falhou em protegê-lo quando criança, falhou em puni-lo quando adulto e falhou em manter a sociedade segura quando ele provou ser um predador incorrigível. A história de Pedro Alonso Lopes nos força a encarar perguntas desconfortáveis sobre a natureza do mal e a eficácia das nossas leis. O que faz um homem se tornar uma máquina de matar tão eficiente? Existe cura para alguém que encontra prazer no sofrimento de crianças? E mais importante, como podemos garantir que monstros como ele nunca mais tenham a chance de desaparecer nas sombras? A jornada de Lopes pelas cordilheiras não foi apenas uma trilha de sangue. Foi um mapa da negligência humana. Ele escolheu as vítimas que a sociedade já havia ignorado, garantindo que seus gritos não fossem ouvidos até que fosse tarde demais. Ele sabia que, em muitos lugares, uma criança pobre desaparecida é apenas mais uma estatística, e ele usou esse conhecimento como um escudo. Enquanto exploramos os detalhes de suas confissões, a frieza de suas palavras continua a ecoar. Ele descrevia o ato de matar como algo quase místico, um momento em que ele se sentia em comunhão com uma escuridão que o habitava desde o nascimento. Ele falava das montanhas como cúmplices, lugares onde o vento levaria embora o som da luta e a terra aceitaria o que ele depositava nela sem perguntas. Essa conexão distorcida com o ambiente ao seu redor fazia dele um inimigo quase impossível de rastrear sem a sua própria cooperação. Quando os investigadores olhavam para as fotos das vítimas, viam rostos cheios de vida e potencial, interrompidos por um capricho sombrio. Quando Lopes olhava para essas mesmas fotos, ele via troféus, marcos de uma carreira que ele considerava inigualável. A disparidade entre essas duas visões é o que torna o true crime um gênero tão perturbador. Ele nos coloca diante de um espelho que reflete o que de pior a nossa espécie pode produzir. A captura dele no Equador foi um momento de triunfo momentâneo, mas a sequência de eventos que levou à sua libertação é o que mantém essa história viva na memória coletiva. É um lembrete constante de que a justiça é frágil e que a burocracia pode ser a melhor amiga de um psicopata. Os rostos dos pais que esperavam na porta dos tribunais, segurando fotos de suas filhas e clamando por uma sentença que nunca veio, são a imagem definitiva do fracasso social. Para eles não houve justiça, apenas a confirmação de que suas vidas valiam menos do que os tecnicismos legais que permitiram que um monstro caminhasse entre eles novamente. E agora, décadas depois, o silêncio sobre o paradeiro de Lopes é absoluto. Se ele ainda estiver vivo, estaria na casa dos 70 anos. Seria ele ainda capaz de cometer tais atrocidades? Ou o tempo finalmente domou a fera que nem a prisão conseguiu controlar? A incerteza é uma forma de tortura para aqueles que conhecem sua história. Cada detalhe desse caso parece projetado para nos privar do sono. Desde a infância traumática até a confissão arrogante e o desaparecimento final, Pedro Alonso Lopes desafia nossa compreensão de ordem e justiça. Ele é a prova de que o mal não precisa de razões complexas. Às vezes, ele apenas precisa de oportunidade e de um mundo que prefere olhar para o outro lado. A vastidão dos Andes continua lá, imponente e silenciosa, guardando segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados.
Quantas valas ainda não foram encontradas? Quantas famílias ainda esperam por uma resposta que Lopes levou consigo para as sombras? A busca por respostas nos leva por caminhos tortuosos, onde a linha entre o homem e o monstro se dissolve completamente. Ele não era um gênio do crime, não tinha recursos vastos ou uma rede de apoio. Ele tinha apenas uma vontade inabalável de destruir e a sorte de operar em um ambiente que facilitava seus atos. A simplicidade de seu método é o que o torna tão assustador. Ele não precisava de dispositivos complexos, apenas de uma mentira bem contada e de um local isolado. Isso nos faz olhar para estranhos na rua com uma desconfiança renovada. Quem é o homem que caminha ao nosso lado no mercado? Quem é o viajante solitário na beira da estrada? Para as vítimas de Lopes, ele era apenas mais um rosto na multidão, até que a máscara caísse e revelasse o horror por baixo. A análise psicológica de Lopes revela um narcisismo maligno tão profundo que ele se sentia no direito de dispor de vidas alheias como se fossem nada. Ele via a si mesmo como uma vítima da sociedade e, em sua mente doentia, seus crimes eram uma forma de reparação. Essa inversão de valores é o que permite que assassinos em série operem sem o peso da consciência. Eles não veem a dor do outro como algo real, apenas como um ruído que acompanha sua busca por satisfação. A história dele é um estudo de caso sobre o que acontece quando a psicopatia encontra um terreno fértil de instabilidade social. Nos anos 70 e 80, a América do Sul estava mergulhada em ditaduras, guerras civis e crises econômicas. Em meio a esse caos, um homem movendo-se entre fronteiras era o menor dos problemas para governos que lutavam por sua própria sobrevivência. Lopes soube navegar por essas águas turvas, usando a desorganização estatal a seu favor. Ele era um mestre da invisibilidade geográfica, mudando-se para uma nova região sempre que o calor aumentava, recomeçando seu ciclo de morte sem que as autoridades de um país falassem com as do outro. Essa falta de comunicação entre as polícias das nações andinas foi o que permitiu que ele acumulasse centenas de vítimas antes que qualquer conexão fosse feita. Hoje, com a tecnologia forense e os bancos de dados globais, talvez ele tivesse sido parado muito antes, mas na época, ele era o rei de um império de silêncio. As histórias que surgiram após sua prisão são de arrepiar. Uma das vítimas, que conseguiu escapar, descreveu como ele mudava de personalidade instantaneamente. Em um momento, ele era um senhor gentil oferecendo ajuda. No próximo, seus olhos ficavam vazios e sua voz se tornava um sussurro gutural. Essa dualidade é a marca registrada dos predadores mais perigosos. Eles não parecem monstros, eles parecem pessoas comuns. E é essa normalidade aparente que os torna tão letais. O legado de Pedro Alonso Lopes é uma cicatriz profunda na alma da América Latina. Ele não é apenas um personagem de um documentário. Ele é uma lembrança constante da nossa vulnerabilidade. As montanhas que ele percorreu ainda guardam o eco de seus crimes, e as histórias de suas vítimas continuam a ser contadas, em sussurros nas vilas andinas, servindo como um aviso sombrio para as novas gerações. O monstro pode ter desaparecido, mas a sombra que ele projetou sobre o continente jamais será apagada. A busca por ele continua, mesmo que seja apenas uma busca por fechamento, por um sinal de que ele não pode mais ferir ninguém. Enquanto esse sinal não vem, o mistério de Pedro Alonso Lopes permanece como um dos capítulos mais obscuros e inacabados da criminologia mundial. Ele nos ensinou que o verdadeiro horror não precisa de sobrenatural. Ele só precisa de um homem sem alma e de um mundo que não sabe como detê-lo. Cada detalhe de sua vida, desde o nascimento em meio à guerra até sua soltura inexplicável, parece uma sequência de falhas evitáveis que culminaram em uma catástrofe humana. Se houvesse intervenção na sua infância, se o Peru não o tivesse apenas deportado, se o Equador tivesse leis mais rígidas, se a Colômbia não o tivesse liberado. São tantos "se" que pesam sobre o coração de qualquer um que estude este caso. A realidade é que Lopes venceu o sistema. Ele cometeu os atos mais atrozes que se possa imaginar e saiu impune em grande parte.
Ele viveu para ver a luz do dia, enquanto centenas de suas vítimas foram deixadas na escuridão eterna. Isso é o que torna sua história tão difícil de processar. Não há um final feliz, não há uma redenção. Apenas o fato bruto de que um monstro andou entre nós, fez o que quis e depois sumiu como se nunca tivesse existido, deixando apenas a dor e a incerteza para trás. O nome Pedro Alonso Lopes deve ser lembrado não para glorificar seus atos, mas para que nunca esqueçamos o custo da nossa indiferença e as falhas de um mundo que permite que tais criaturas floresçam. A continuidade desse mistério nos leva a um terreno ainda mais fértil para o medo. As lacunas nos registros oficiais que sugerem que o número de vítimas pode ser muito superior aos 300 casos que ele admitiu. Durante os anos de 1994 a 1998, enquanto o mundo acreditava que ele estava devidamente neutralizado, a burocracia colombiana travava uma batalha de bastidores sobre o que fazer com um homem que não tinha mais penas a cumprir, mas que claramente não possuía condições de conviver em sociedade. A liberação de Lopes não foi apenas um erro administrativo. Foi uma demonstração de que, para o Estado, a forma muitas vezes importa mais do que o conteúdo. Ele foi solto com apenas $50 no bolso e um par de sapatos novos, caminhando para fora da instituição psiquiátrica de Bogotá como se fosse um cidadão qualquer que tivesse acabado de se recuperar de uma gripe. Imagine a cena. O homem responsável por dizimar gerações de meninas, caminhando calmamente por uma avenida movimentada, misturando-se aos trabalhadores, aos estudantes e às famílias. Ele possuía um conhecimento profundo de como sobreviver nas margens, de como se tornar invisível em comunidades rurais e como usar o transporte público para desaparecer através das fronteiras porosas da América do Sul. A Interpol, anos depois, tentou rastrear qualquer atividade bancária ou registro de saúde, mas encontrou um vácuo absoluto. É como se Pedro Alonso Lopes tivesse morrido para o sistema no momento em que a porta da clínica se fechou atrás dele. No entanto, o desaparecimento físico não significa o fim da ameaça. Em 2002, quando um novo rastro de assassinatos de crianças começou a surgir em áreas rurais da Colômbia, apresentando o mesmo padrão de estrangulamento e sepultamento em covas rasas, o pânico ressurgiu. Investigadores veteranos sentiram um calafrio na espinha. As marcas deixadas nos corpos eram como uma assinatura que eles esperavam nunca mais ver. Havia uma precisão técnica na forma como os nós eram feitos e uma escolha específica de locais que evitavam a detecção imediata. Embora nunca tenha havido uma prova definitiva que ligasse Lopes a esses novos crimes, a sombra de sua existência era o suficiente para paralisar vilas inteiras. As mães pararam de enviar seus filhos para a escola sem escolta, e o nome El Monstro voltou a ser usado para silenciar crianças travessas. Mas desta vez, o bicho-papão tinha um rosto real e um endereço desconhecido. O perfil psicológico atualizado de Lopes, se ele ainda estivesse operando, sugeriria um predador mais cauteloso, alguém que aprendeu com os erros do passado e que agora sabia exatamente como evitar os holofotes que o levaram à prisão no Equador. A mente de um psicopata como ele não se aposenta, ela apenas se adapta. Para Lopes, a caça era a sua única conexão real com o mundo. Sem ela, ele era um casulo vazio. Por isso, a teoria de que ele teria vivido o resto de seus dias em paz é vista com um profundo ceticismo por especialistas em comportamento criminal. O mais provável é que ele tenha continuado sua trajetória de destruição até que o seu próprio corpo falhasse ou que alguém, em algum lugar, decidisse que o mundo seria um lugar melhor sem ele. Há relatos não confirmados de que ele teria sido visto na fronteira com a Venezuela e outros que afirmam que ele teria se tornado um andarilho religioso, usando a fé como um novo disfarce para ganhar a confiança de comunidades isoladas. Essa possibilidade é particularmente perturbadora, pois reflete o seu primeiro salvamento por aquele missionário no Peru. Se Lopes usou a religião para se esconder, ele fechou um ciclo de ironia macabra que define toda a sua vida. A verdade é que a falta de um corpo ou de um registro de óbito mantém o caso Pedro Alonso Lopes como uma ferida aberta e purulenta na história da criminologia.
Ele é o lembrete de que o mal absoluto pode não apenas existir, mas também vencer a estrutura que criamos para combatê-lo. Enquanto caminhamos para o final desta narrativa, precisamos olhar para as montanhas dos Andes não apenas como uma maravilha geográfica, mas como um monumento ao silêncio das vítimas. Cada pico, cada vale, pode ainda esconder restos mortais que nunca foram encontrados, histórias que nunca foram contadas, e nomes que foram esquecidos por todos, exceto pelo homem que as levou para lá. A magnitude do que Lopes fez é tão vasta que o cérebro humano tenta instintivamente minimizar os fatos para conseguir processá-los. Pensar em 300 vidas é pensar em 300 famílias destruídas, 300 buscas que terminaram em desespero e um trauma geracional que ainda afeta as populações rurais do Equador e da Colômbia. O caso dele mudou a forma como os países sul-americanos lidam com criminosos seriais, levando a reformas legais e a uma maior cooperação policial. Mas para as vítimas de Lopes, essas mudanças chegaram décadas tarde demais. O monstro dos Andes não foi apenas um homem. Ele foi uma falha sistêmica personificada. Ele viveu nas brechas, matou nas sombras e desapareceu no vácuo de uma sociedade que não estava pronta para lidar com algo tão sombrio. Sua história termina aqui, não com uma conclusão clara, mas com um ponto de interrogação que continua a vigiar os caminhos solitários da cordilheira. Se você chegar perto o suficiente daquelas montanhas e ouvir o vento uivar entre as fendas, poderá quase sentir a presença de algo que a humanidade tentou enterrar, mas que se recusa a morrer. O nome de Pedro Alonso Lopes será para sempre sinônimo do abismo que existe quando a empatia se apaga por completo. Que esta narrativa sirva como um tributo às vozes que ele calou e como um alerta de que, às vezes, o monstro não está debaixo da cama, mas caminhando livremente pela estrada, esperando pela próxima oportunidade de nos lembrar do que o ser humano é capaz. Se esta história tocou você de alguma forma, se ela te fez questionar a segurança do mundo ao seu redor ou a eficácia da justiça, não guarde isso para si. Compartilhe este documentário, ajude a manter viva a memória das vítimas, para que o erro de esquecê-las nunca mais se repita. O silêncio é o maior aliado dos predadores, e a informação é a nossa única defesa real. Inscreva-se para não perder nossas próximas investigações profundas nos cantos mais obscuros da mente humana. O mal pode estar à solta, mas enquanto houver quem conte essas histórias, ele jamais será invisível.